que é a escolástica. Escolástica, né? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento moderno. O que caracteriza o pensamento moderno? Então, um pouquinho filosófico no começo, tá? Mas vai ajudar a gente a pensar, tá bom? Vamos lá. O conceito de modernidade está sempre relacionado para nós ao novo, aquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, de um conceito associado quase sempre a um sentido positivo de mudança, transformação e progresso. Os grandes pensadores do século XVII, que podemos considerar como revolucionários, inovadores, como Bacon, Descartes, né? Por isso que eu falei que é um pouco filosófico, jamais se autodenominaram modernos, embora adotassem e defendessem, em grande parte, ideais associados à modernidade. Então, sempre quando surge aquela ideia do novo, né, do progresso, do avanço, né, nós chamamos isso de pensamento moderno, ou é dado como um pensamento mais moderno. Ó, teve um avanço, modernizou, não é assim que a gente fala? Avançou, olha, modernizou, teve um negócio ali progrediu, está mais moderno a vida, não? A vida está mais moderna. Então, assim, são essas duas noções aí, olha. Duas noções fundamentais estão diretamente relacionadas ao moderno, que é a ideia de progresso, que faz com que o novo seja considerado melhor ou mais avançado que o antigo, e a valorização do indivíduo, que é a questão da subjetividade como lugar da certeza e da verdade, a origem dos valores em oposição à tradição, ao saber adquirido, às instituições e à autoridade externa. Então, assim, vocês estudaram a escolástica. Por que a escolástica ensinava? Vocês estudaram já com o pastor, que era aquela ideia de que, por exemplo, o pensamento tinha que estar dentro dessa lógica, né, que o mundo, que era apresentado para o mundo. Quem ditava a lógica era a própria igreja. A própria igreja ditava qual era a lógica que o mundo tinha que pensar. E aí essa lógica que estava relacionada com a igreja ia para o mundo inteiro. Então você poderia não ser da igreja, mas você tinha que pensar conforme a igreja estabelecia. Senão você ia ter problemas, como aconteceu com a Inquisição, com cientistas. Até cientistas foram queimados, né? Foram mortos, condenados. Por quê? Porque eles ousaram pensar diferente do que a ideia dominante. Eles ousaram pensar diferente, e aí trouxe problema. As ideias eram superiores aos próprios seres humanos. Surge a valorização do indivíduo, que é aquela própria ideia de subjetividade, que até então era algo que você não podia ter sua opinião pessoal. Você ia ter problemas. Então, como você usar usar a sua consciência, o seu ser, né, como um parâmetro de autoridade, né, não fazia parte do mundo moderno. Então o mundo moderno traz isso. Sabe aquela ideia? Até essa ideia que a gente fala, que é uma palavra que a gente usa, que todo mundo fala hoje na atualidade, ela é uma palavra moderna. Não estou falando que não está na Bíblia, eu estou falando que é um jeito moderno de pensar. A salvação é individual. Olha aqui, ó. A gente não fala isso? Gente, salvação é individual. Isso é muito moderno. Essa descoberta do indivíduo, né, é uma descoberta recente na história. Isso quer dizer que não é Bíblia? Não é isso que eu estou falando. Eu estou me falando que hoje é assim que a gente pensa. A gente encontra, né, inclusive nas páginas do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, uma visão muito mais coletiva e de comunidade que era presente. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como que o mundo antigo, eu posso citar vários, mas eu vou citar um aqui. Quando, por exemplo, a nação de Israel faz lá, dá 7 voltas lá sobre os muros de Jericó, os muros de Jericó caem, né? A ordem que foi dada é que eles não tocassem nada, né? Tudo aquilo ali, né, era para o Senhor, não era para eles usar nada para si, os despojos da guerra. A família de Acã pega. Quem pegou? Acã e sua família. Quantas pessoas? Pouquíssimas. Quantas pessoas tinha Israel? Uma imensidão. Quando eles foram atacar Ai, que era a próxima cidade, eles sofreram uma derrota. Não conseguiram. E aí eles foram procurar o porquê. Por que a gente não conseguiu? Se nós derrotamos uma cidade extremamente fortificada, a gente não consegue uma cidade mais frágil. A gente não vence. E aí ele falou, olha, porque vocês estão em pecado. Quem é que estava em pecado? Quem é que havia errado? A nação. Todo mundo pagou por isso. Certo? Por quê? Porque Acã não era visto como um indivíduo.
Ele era visto como parte da comunidade. Ele era um indivíduo, não quer dizer que ele não era. Mas a forma de pensar das pessoas naquela época, você só era alguém se você estivesse associado a algo. Senão, não tinha sentido. Um problema antigo que a gente tem hoje, um problema moderno que a gente tem hoje, que não era um problema antigo, é a solidão. Certo? Hoje em dia todo mundo aí, você anda na cidade de São Paulo, aí você anda com uma multidão que não conhece ninguém. Isso é verdade. Você trabalha, você sabe disso. Assim, antigamente as pessoas pegavam o ônibus, né, e conversavam. Hoje ninguém nem conversando, tá assim, ó. Cada vez mais individualizado, cada vez mais individualizado. Não vê mais ninguém conhece mais ninguém no ônibus. Então, gente, o mundo antigo não tinha essa visão. O mundo antigo tinha um olhar de comunitário da vida. Ele era parte de algo maior. E a gente encontra isso nos próprios textos da Bíblia. A gente consegue ver isso. O apóstolo Paulo falando de comunidade, de vida comunitária, essas coisas assim. Então essa descoberta do indivíduo, aí eu usei um exemplo de uma palavra que nós usamos para quando fala de salvação, a gente fala, não, tudo bem, está na Bíblia. Mas quando a gente expressa a salvação individual, é uma coisa muito nossa, do nosso tempo. Tá bom? Importante frisar isso para vocês. Então, ideia de progresso e valorização do indivíduo. Eu estou no campo das ideias ainda, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque isso aqui influencia na teologia. A teologia vai ser um reflexo da sua época. Uma coisa que a gente tem que aprender, e eu sempre falo isso para os alunos, é o seguinte: a teologia é um estudo humano. É um estudo humano. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada. Ela é inspirada. Só que a forma como nós nos adentramos na Bíblia reflete muito a nossa época. Certo? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que todos os pensamentos de todas as épocas valem? Não é isso. Quer dizer que cada época teve a sua forma de pensar baseado naquilo que era importante para eles naquele período. E ali eles foram formulando, as questões doutrinárias, a forma que a igreja deve se conduzir, como deve ser a nossa fé. Isso vai acontecendo no decorrer da história. Tá bom? E aí cabe a nós, como que hoje vocês têm que fazer isso? Nós estamos falando de história vocês precisam pensar algumas coisas que são da nossa época que as pessoas não pensaram antes. Isso acontece. Mas vocês não podem trair a tradição. A tradição, ela tem que ser levada a sério. Certo? Então não adianta a gente jogar a tradição fora. Não funciona assim. Certo? A tradição, ela vem trazendo exatamente como que deve ser conduzidas as questões. Então, nós temos espaço para trabalhar, para pensar, para estudar, para pesquisar. Existe espaço. Mas a tradição vai estabelecer alguns limites. Se nós ultrapassarmos esses limites, a gente perde a nossa identidade cristã. Certo? Tudo bem? É importante para colocar isso. Então, existe espaço para a gente pensar diferente? É por isso que, às vezes, eu falo assim, por isso que eu não vou discutir arminianismo, calvinismo, eu não vou discutir isso. Porque ambos estão ali dentro da tradição. Então, há um espaço para a pessoa pensar de forma divergente. O que não pode é fugir da tradição. O perigo é fugir da tradição. Esse que é o perigo. Para a fé cristã, qual é o perigo? É você acrescentar alguma coisa para a salvação além de Jesus Cristo, por exemplo. Não é? Agora, por exemplo, se por exemplo, eu tenho participação nessa salvação, ou eu não tenho, ou a participação assim, não questão de fé, eu tenho que crer, que é como o arminianismo coloca, ou não, ou é Deus que vai colocar essa fé, porque Ele me escolheu. Independente de qual seja a posição, é Cristo que leva para o céu. Então está dentro da tradição. Então não é heresia, não é ensino falso, está dentro da tradição. Certo? Isso tem que ficar bem claro, porque senão nós vamos, como você falou lá no negócio, você vai ficar discutindo com os outros coisas que não tem necessidade de discutir. Não precisa. Não. É claro que quando, por exemplo, no meu caso, como eu já venho estudando há um bom tempo, é claro que a gente vai formando uma base, a gente vai construindo vamos dizer assim, um edifício teológico em que a gente precisa que as peças se encaixem. Então isso é interessante também. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo a minha teologia, eu tenho lá algumas bases que eu vou acrescentando e não dá para fugir muito disso. Então, por quê? Porque senão eu vou ter que reconstruir tudo. Não é?
Então não adianta ficar mexendo só numa parte aqui, senão a gente vai ter que reconstruir tudo. Então eu procuro seguir geralmente uma tradição da qual eu faço parte e me manter ali dentro dessa tradição. Tudo bem, gente? Vamos lá. Fatores que deram origem ao pensamento moderno. Olha o que fez com que o pensamento moderno atingisse. São 4 fatores, né, que foram principais. O humanismo renascentista, isso aqui foi o nascimento isso aqui tem a ver com a reforma. Ó. A descoberta do novo mundo, a reforma protestante e a revolução científica. Então, esses 4 pontos aqui deram o que nós chamamos de mundo moderno. Primeiro, o humanismo renascentista, que foi, por exemplo, os autores começaram a resgatar textos antigos, né, como, por exemplo, as obras antigas de Platão, dos clássicos, né, isso foi redescoberto no mundo das literaturas antigas, tragédias gregas. Isso fez com que ocorresse uma coisa que foi importantíssimo para a modernidade, que foi ir às fontes. O que a igreja ensinava? A igreja ensinava pensamentos do Aristóteles e do Platão, mas as pessoas não iam até eles, porque as pessoas não tinham acesso. Com o Renascimento a pessoa tem acesso. Dentro dessas obras filosóficas ou de literatura grega antiga, teve uma também que foi primordial, né, para a nossa teologia no mundo moderno, que foi as fontes bíblicas. A igreja ensinava o que estava na Bíblia, mas as pessoas não iam até ela. E aí esse humanismo renascentista fez assim, não, a gente tem que ir para os textos. E aí foram para o grego e para o hebraico. Isso aí para as fontes. Olha a importância. Então isso foi importante para a teologia também. A descoberta do novo mundo. Qual era o mundo antigo? A Europa e a Ásia. As Américas foram descobertas depois. O mundo se ampliou. Não é? Então o mundo era de um tamanho, passou a ser de outro com a descoberta das Américas. E lá tinha povos totalmente diferentes deles, que eram os indígenas. Os povos indígenas das Américas. Então você fica... e aí as pessoas vão se organizando e vão mudando suas formas de pensamento. E a reforma protestante. A reforma protestante no campo do pensamento, do mundo, para o mundo, tá? Tem uma influência gigantesca. Que é exatamente com a reforma protestante que surge a descoberta do indivíduo. É ela que traz. E a revolução científica, que foi o surgimento da ciência moderna. Tá? Através da observação, do Francis Bacon, desse pessoal. Então, aqui faz com que surja o jeito de pensar moderno. Então, hoje nós pensamos de forma científica, hoje a reforma protestante trouxe a descoberta do indivíduo, a gente sabe que o mundo é muito grande, a gente recorre às fontes antigas, e isso influencia na teologia também. Tá bom? Pastor, eu estou lá, eu entrando no seu campo agora, eu estou lendo uma obra lá, né, pro meu TCC, que é da Filho, né? Filho de Alexandre. Isso, de filosofia, e assim, agora que eu estou tendo um pouco de contato, assim, com o campo filosófico, né? Uhum. E é bem complexo, né? Sim, eu percebi que é uma coisa bem... Sim. bem Mas todos nós somos herdeiros desses pensadores, sim, mesmo que a gente não tenha consciência disso. A descoberta do novo mundo aí, ó. O descobrimento do novo mundo se dá no contexto do humanismo renascentista dos séculos XV e XVI, da valorização do ser humano e da discussão sobre a natureza humana e sua suposta universalidade, quando essa problemática adquire uma centralidade não encontrada no contexto histórico anterior, da escolástica medieval. O argumento antropológico caracteriza-se sobretudo por um ceticismo acerca da existência de uma natureza humana universal e homogênea, levando a um relativismo cultural e as possibilidades de entender, classificar, categorizar essas diferentes culturas tão radicalmente distintas da europeia. Vai surgir povos diferentes e eles vão ter que aprender a lidar com isso daí. Certo? Olha, só para você ter ideia, no começo, quando eles descobrem os povos indígenas, eles chegaram a achar que era um povo antes da queda. Eita. Chegaram a achar, olha, tem um povo aqui, por quê? Porque eles andavam nus. E lembra que o Adão e Eva andavam nu no início, antes da queda? Né? Eles andavam nu e não tinham vergonha? Os índios também andavam nu e não tinham vergonha da sua nudez. Aí eles falaram assim, olha, à primeira vista, foi aquele encanto, olha aqui, um povo que não sofreu com a queda da humanidade, que está retratado em Gênesis. Aí depois, quando eles viram que índio comia gente também, tinha os índios, aí eles viram que... Aí já mudou tudo, né? Aí mudou tudo a lógica deles. Né? Mas aí é aquela coisa, vai descobrindo coisas novas, né? E agora a reforma protestante, né? A ruptura provocada pela reforma é um dos fatores... Isso aqui vai tudo para vocês, tá? Um dos fatores propulsores da modernidade. Embora, segundo alguns intérpretes de seu pensamento, sobre muitos aspectos, Lutero se aproxima mais da teologia medieval augustiniana.
Porém, a defesa da ideia de que a fé é suficiente para que o indivíduo compreenda a mensagem divina nos textos sagrados, a assim chamada regra da fé, não necessitando da intermediação da Igreja, dos teólogos, da doutrina dos concílios, representa, na verdade, o desafio do individualismo contra a autoridade externa, contra o saber adquirido, contra as instituições tradicionais, todos colocados sob suspeita. Lembra que eu falei? É o mundo moderno. Não? Podemos considerar assim que a reforma aparece nesses momentos como representante da defesa da liberdade individual e da consciência como lugar da certeza, sendo o indivíduo capaz, pela sua luz natural, de chegar à verdade em questões religiosas e contestar a realidade, a autoridade institucional e o saber tradicional. Posições que se generalizarão além do campo religioso e serão fundamentais no desenvolvimento do pensamento moderno, encontrando-se expressas um século depois, em seu mais importante representante, que é o Descartes. A ênfase dada por Lutero na passagem citada, a consciência, certamente prenuncia a filosofia de Descartes, bem como o espírito crítico característico da modernidade. E até aqui foi um pouquinho do pensamento que envolve a questão mais filosófica da questão. Por que eu quis entrar nisso? Porque o Martinho Lutero, ele vive nesse turbilhão de mudanças que está ocorrendo no mundo. É lá que ele vive. E lá ele viu que já estava acontecendo a contestação da autoridade da própria igreja. E ele, como uma pessoa da igreja, ele acabou vendo todas essas coisas. Uma hora ele vai para Roma, e aí ele vê realmente que muitas das coisas que estavam sendo falado da igreja era real. E depois, quando vão para Wittenberg, onde ele era um pároco, quando vão para Wittenberg e começam a vender indulgências lá. Aí foi o estopim para Lutero romper realmente com o pensamento da igreja católica no período. Porque a venda de indulgências, porque eles precisavam construir lá o Vaticano, estava em processo de construção, estava precisando de muito dinheiro, então eles começaram a vender indulgências, que é o perdão papal, um documento em que há o perdão papal dos pecados das pessoas. Isso era vendido, e aí fez com que o Vaticano fosse construído lá da forma que ele era. Então, assim, gente, quando se pensa na ideia da teologia, a gente tem que levar em consideração todo esse histórico que é dado, todo o histórico que é dado. Então, quando se estuda teologia, a gente pensa também na história. Como era o pensamento teológico em determinado período. Senão a gente vai pensar que as doutrinas caem do céu. E elas não caem do céu, elas são direcionadas, elas são organizadas por Deus. Deus está ali como soberano, controlando e cuidando. O Espírito Santo está ali, atuando, iluminando, mostrando. O Espírito Santo está atuando, através da atuação do Espírito Santo, mas são as pessoas que fazem. Quem faz teologia é ser humano. Vamos dar um exemplo? Pecado original. Quem pensou sobre isso? Eles falam, está lá no Gênesis, então foi Moisés. Mas quem foi? Não está escrito, você não vai botar pecado original em lugar nenhum na Bíblia. Alguém deu esse nome. Alguém pensou sobre isso. Alguém leu a Bíblia e interpretou assim. Quem foi? Quem sabe? Quem chuta aí? É a martiologia. Não, a martiologia é muita doutrina. É a doutrina do pecado. Não, eu sei, mas tem muita gente que fala martiologia. É martologia. É rar. Não, tá no português, é a martologia. Então, porque tem gente que eu já vi isso. É que a palavra grega para pecado é hamartia. Sim. Aí realmente tem aspirada, é hamartia. A palavra em grego. Tá? Mas quando você coloca lá a martiologia, você não tá. Você está colocando uma palavra em português já. Tá bom? Então a martologia é normal. Tá vendo? Até isso o pessoal debate, tá vendo? É um monte de coisa sem necessidade, né? O cara já portuguesou o negócio, né? É que no grego é outra coisa, né? O grego, se você vai ler no grego, aí você vai aspirar, você vai ter que aspirar. Por causa que vocês estudaram, eu passei pra vocês. Por causa tá vendo? Agora me foge, né? Você escreve assim, né? A palavra é assim, ó. O meu ar tá muito feio. Já aparece aqui que tá feio. É igual isso. Isso, aí tá aqui e tá assim, ó. Lembra que eu passei pra vocês? Aí é hamartia, né? Aí sim.
Pastor, por que esse dia eu estava vendo lá, por que no grego tem duas formas diferentes de escrita com a mesma palavra? Como assim? Duas formas de escrita. Se você for escrever lá o zeta, tem duas formas de escrever, a mesma letra. Ah, o cara é cursiva, tem gente que tem, né? A mesma letra. Mas não é um zeta não, acho que é um teta. Né? Que eu escrevo assim, né? Tem gente que faz assim, né? Sim. Uhum. Eu faço mais fácil. Mas assim, qualquer uma das duas está correta. Tá correto. Depende da fonte grega, né? Que foi usada, né? Então correto. Se eu colocar Tanto faz. Formas. Tanto faz. O Fi também, o Fi também tem, né? Eu faço mais fácil que é assim, mas tem gente que faz assim, né? Tudo que facilita a minha vida eu prefiro. Então, porque eu fiquei em dúvida lá esse dia sobre isso, eu vi duas formas de escrita diferentes. Mas quando eu fiz pra vocês, eu passei esse, né? E esse, eu acho. Acho que sim. Acho que eu só passei esse. Eu nem sei nesses dois, mas tanto faz, né? É o theta, né? E o Fi. Então, gente, quando a gente pensa assim vamos entrar aqui no caso do pecado original, quem pensou? O Agostinho. O Santo Agostinho. Ele falou sobre o pecado original. Né? Muitas das nossas doutrinas hoje foi pensado pelo próprio Agostinho. Muitas delas. E muitas foram pensadas por outros estudiosos. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ver que tudo aquilo que nós pensamos hoje recebe influência disso. Já vou trazer para vocês uma verdade histórica. O Armínio é da segunda geração. Ele é da segunda geração de reformadores. O Armínio. E ele inovou? Ele inovou. Quando ele colocou o ser humano dentro da equação. Mas nem Lutero, né, nem Calvino, nem Agostinho, né, nenhum pensador anterior pelo menos os pensadores que a gente tem na Reforma, Zwinglio, todos eles é o que nós chamamos de monergista. Né? Porque a gente acha que o Calvino inventou alguma coisa. O Calvino não inventou nada. O Calvino só foi um grande teólogo. Aquilo é calvinismo. A igreja já pensava daquele jeito antes, muito antes do Calvino. Dentro da história da igreja, o monergismo, que é o nome mais antigo, hoje a gente gosta de falar calvinismo por causa da influência do Calvino, mas é o nome mais antigo que tem, prevaleceu na história da igreja. É o que prevaleceu. Era um ensino, inclusive dentro do catolicismo. A visão do monergista era importante também dentro do catolicismo. E depois vai acontecendo as mudanças com o tempo. Quando vem o Jacob Armínio, aí ele vai trazer uma outra equação. Vamos entrar aqui, porque a gente já fala direitinho sobre a sequência, né? Vamos lá, vamos pegar a teologia da reforma. Os reformadores protestantes, eles tinham algumas crenças e objetivos em comum. 3 princípios protestantes da maior importância são geralmente identificados como os responsáveis por diferenciá-los da Igreja de Roma e de sua teologia oficial. Por exemplo, o sola gratia et fides, né? A salvação pela graça mediante a fé somente, o sola escritura, a escritura acima de todas as demais autoridades da fé e da prática cristã, e o sacerdócio de todos os crentes. Cada líder protestante interpretava esses princípios da sua própria maneira, né? Mas todos compartilhavam e se esforçavam para construir com eles um novo alicerce para o cristianismo. Seu propósito comum era levar a Igreja de Jesus Cristo de volta aos verdadeiros alicerces do Novo Testamento e livrá-la de todos os falsos ensinos e práticas corruptas que infelizmente estavam acontecendo no período. Infelizmente não chegaram a um acordo quanto à maneira de fazer isso e, portanto, nunca se chegou a uma teologia e uma igreja protestante unificada. Essa é uma das dificuldades que teve sobre o pensamento da reforma. Mas esses princípios aqui, que nós temos aqui, o sola gratia, somente a graça, sola fides, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola escritura, somente a escritura, o sola deu glória, que é a Deus somente a glória. Esses 4 princípios estavam em todos. Todos os protestantes tinham esses 4 princípios, os 5 solas, né, que a gente chama. Os 5 solas, todos eles tinham, seja Zwinglio, seja Calvino, seja Lutero, né, ou seja outro, todos eles tinham isso em comum. Todos eram monergistas, que era o ensino que prevaleceu na história da igreja.
Era o ensino que havia sido prevalecido. Então, é claro, o sacerdócio de todos os crentes foi uma coisa que Lutero, né, foi muito firme. Lutero também foi muito firme na questão da teologia da cruz. Uma coisa muito, Lutero foi muito firme nisso. E um pensamento de Lutero que ele não abria mão era da justificação pela fé. Era a chave no pensamento de Lutero: a cruz de Cristo e a justificação pela fé. Então, esses estudos foram ganhando ênfase no período deles. A igreja, a justificação pela fé era um pouquinho diferente antes deles, sim, né? Porque eles tratavam a justiça de Deus como a justiça de compensação. Até Lutero, a justiça de Deus era uma justiça de compensação. Por exemplo, puxa, se você cometeu um pecado aqui, você tinha que compensar através de um ato de justiça. Por isso que Lutero fazia jogava o seu corpo à escravidão lá, se autoflagelava, para o corpo dele ser reduzido à servidão, para ele receber de Deus a justiça. Então a justiça era recompensatória. Quando o Lutero percebe que não, que o mérito dela estava em Jesus e não nele mais, aí Lutero vai dizer: não, a gente não precisa fazer nada. A justiça de Deus é exatamente o ato de tornar justo. Era uma bênção que Deus estava dando. Você estava se tornando justo. Lutero mudou o foco como a igreja pensava na sua época. E isso foi uma mudança de pensamento que a reforma trouxe. E assim a teologia foi avançando. O Calvino concordou com isso, os outros filósofos concordaram com isso, os outros teólogos concordaram com isso. E a teologia foi se formando no seu modelo pós-reforma. Martinho Lutero. O conceito que Lutero adotava sobre Deus e a salvação foi revolucionado por sua nova interpretação da justiça de Deus e do evangelho da justificação pela graça mediante a fé. Para ele, Deus é revelado supremamente em Jesus Cristo e na sua cruz. É exatamente esse o escândalo do evangelho do Novo Testamento. Algumas de suas grandes ênfases eram a teologia da cruz, o conhecimento de Deus mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo, o Deus encoberto e revelado, a justificação pela graça mediante a fé somente, o sacerdócio de todos os crentes e o batismo e a ceia do Senhor como sinais e instrumentos eficazes da graça de Deus. E o âmago da sua contribuição teológica, que era a salvação como dom gratuito de Deus, pelo qual o ser humano nada pode fazer. Também possui um conceito monergista da salvação. Monergista, de moner, é um poder só que gera salvação, e é Deus. O ser humano não faz nada. O ser humano não tem parte nisso. Isso é um dom de Deus. Você só crê porque Deus atua em você. Se você nem crê, você consegue. É isso que é o conceito monergista de salvação. Tá bom? E é o conceito que o Lutero trazia. E também a teologia da cruz, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo, o Deus encoberto. O Lutero gostava muito de falar do Deus encoberto, que era exatamente falar aquilo que Deus não era. Ele procurava mostrar Deus falando aquilo que Deus não era. Isso fazia muito, Lutero desenvolvia muito esse tipo de teologia, né? E o sacerdócio de todos os crentes, né? Que isso é uma coisa bem protestante mesmo. E agora eu quero fazer uma crítica com vocês aí, né? O que vocês acham desse conceito sacerdócio universal dos crentes? O que vocês acham? Quem crê agora vocês? Vamos olhar para o nosso mundo moderno. Será que esse conceito ainda está em dia hoje? Ou as igrejas estão partindo para o outro lado? O que vocês acham? Está partindo para o outro lado. Por quê? Eu acho que ainda tem um remanescente. Certo. Então existe um remanescente. Vamos fala das nossas igrejas. O que o sacerdócio universal dos crentes diz? Que todo mundo tem acesso a Deus. Ninguém precisa. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. É isso que ele está dizendo. Isso é o sacerdócio universal. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então ninguém precisa, né, de intermediários para alcançar a Deus. Né, mas, por isso que eu falei que eu estou falando. Mas quando a gente vê as teologias de hoje, que você tem que ficar debaixo da unção de uma outra pessoa, né, que você tem que obedecer, né, que se você não obedecer você vai entrar em maldição. A hierarquia, né? Sempre direto. E aí? Onde que está o sacerdócio universal dos crentes aí? O que vocês acham? Você acha que a gente está voltando ao modelo medieval? Onde tinha uma casta superior? Porque o mundo medieval era assim. O mundo medieval a gente divide ele em 3 partes. Que é os nobres, né? Que eram os guerreiros, os que guerreiam,
né? A igreja, que eram os que rezam, né? E os agricultores, os camponeses, que eram os que pagavam o preço do pecado. Porque eles diziam assim, que quando o Adão e Eva pecou, Deus falou para eles assim, a terra, agora você vai trabalhar duro para comer o teu pão de cada dia. Né? Aí os nobres não iam fazer trabalho braçal. A igreja também não. Então quem fazia? Os camponeses. Então, era o quê? Os que guerreiam, os que rezam e os que trabalham. Isso é o mundo medieval. O mundo medieval é isso. Essa escalinha. Era essa escalinha. Né? Era essa escalinha. Então, assim, quando vem o Lutero, quando vem, não só o Lutero, mas os pensadores da Reforma, eles desenvolvem exatamente o contrário. Falam assim, não, o ser humano, ele tem a sua própria consciência. E Lutero fala isso. O Lutero fala claramente quando ele vai na Dieta de Worms, onde o pessoal faz ele se retratar das posições dele, para ele voltar para o seio da Igreja Católica. Uma das respostas dele é exatamente isso. Ele fala assim, olha o que ele vai falar. Lembra do sacerdote de todos os crentes. Pode ser a autoridade que for. Né? Se eu não for convencido pela Bíblia, né, eu não me retrato. Não. E hoje está muito diferente, né? E ele falou isso, eu não me retrato. Ele enfrentou a autoridade. E ele vai dizer o seguinte ainda, eu não vou, ele fala isso, eu não vou contra a minha própria consciência. Então, se vocês não me convencerem, dentro das Escrituras, eu não vou me retratar. E no final ele fala que Deus me ajude, que ele podia pegar a pena de morte. Isso. Só não pegou porque ele foi protegido por príncipes. Senão ele tinha sofrido a pena de morte. Né? Então ele foi excomungado, porém, né, o protegeram para que ele não morresse. Então, gente, e ele usa exatamente isso, ele usa as Escrituras e a sua consciência. Então, isso que a Reforma traz é algo que nós temos que ter. A gente tem uma consciência, né? Nós temos as Escrituras para pesquisar, certo? Nós ouvimos os outros estudiosos, nós ouvimos a história da igreja, né? Tudo isso nós temos que ouvir. Né? Nós ouvimos essas pessoas e procuramos aprender com isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que tem algumas coisas que são do nosso tempo, já aconteceu. Tem um monte de coisa que a igreja já colocou como heresia na sua história, já colocou como heresia na sua história, mas a gente insiste nesse tipo de coisa. Certo? Por quê? Porque a gente não conhece a história. Por isso que tem que ver. Puxa vida, a igreja já viu, já estudaram isso. Gente, a Trindade foi estudada há séculos. E a igreja estabeleceu que a Trindade é bíblico. Quem sou eu? Aí eu falei, eu vou mexer com isso, gente. Você vai mexer com isso? Você vai arrumar problema. Não é? Vai ser acusado de herege, com razão. Não é? E depois ainda ficou bravo quando você fala. Por quê? Porque você está. Gente, em 400, 200, 300, 400 anos a igreja estudou, debateu, um monte de gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês pensam que a igreja condenou os outros por herege de forma arbitrária? Gente, quando o Pelágio ensinava que o ser humano era bom, que ele pecava, depois de adulto, o Pelágio ia dizer isso, né? Foi daí que o Lutero tira a doutrina do pecado original. Porque o Pelágio dizia que todo mundo nasce bom, né? E depois os seus próprios atos o corrompem. O Agostinho vai dizer que não, que a pessoa já nasce corrompida, ela já nasce em pecado, né? Que é a doutrina do pecado original. Quando o Pelágio fez isso, o Pelágio ensinou isso em um monte de lugar. Um monte de lugar. E muita gente o escutou. E depois a igreja observou os seus ensinos. E com o tempo, a igreja foi observando e falou assim, olha, e chamou ele e falou, Pelágio, está fora isso. Não é? Mas ele ficou ensinando nas igrejas isso. E depois as próprias igrejas viram que o ensino dele tinha problemas. Então não foi que a igreja olhou para a cara dele, não foi com a cara dele e falou assim, a gente não vai com a tua cara não porque você é feio, então o seu ensino a gente não vai, você vai condenar. Certo? Não foi assim. Ele ensinou, e a igreja observou. Então, todas as por isso que eu falo que a tradição, quando ela a tradição ela é importante, ela não é mais importante que a Bíblia, mas ela é importante porque ela foi assim que foi desenvolvido. As pessoas tiveram a oportunidade de se defender, de apresentar a sua ideia. O que aconteceu é que no final das contas não prevaleceu. E não foi por causa de política, não foi por causa de nada, foi porque a maioria dos estudiosos, dos pensadores, chegaram à conclusão que aquele ensino era muito defeituoso, não era o que o todo da Bíblia ensinava. Tá bom? Então, quando a gente chega no pensamento do Lutero, o Lutero vai desenvolver exatamente isso, por exemplo, como o sacerdócio universal dos crentes, como a própria teologia da cruz, que vai ser muito enfatizada na época do Lutero, salvação somente pela fé.
pela graça de Deus, né? E vindo exatamente de Deus pela sua graça, pelo seu amor. O ser humano não tem parte nisso. É o que o Lutero vai defender. Então, aí, hoje a gente chama de calvinismo, né? Mas o Lutero era igual. O Zwingli era igual. Os reformadores, todos eles, eram unânimes nesse tipo de ensino quando se fala de salvação. Mas hoje a o gente Wesley discute. pensava muito diferente, né? Quem? O Wesley. Wesley, eu vou chegar no Wesley é século XIX, meu. Wesley nem reformador não é. Não, sim, o Wesley. Bem moderno. O Wesley é mais bem palminianismo. É, bem moderno. Né? Então, assim, eu estou falando dos reformadores, né? Os reformadores eram isso. Tá bom? Então, esse era o pensamento da época, do período, era o que predominava. Vamos pegar quem agora? O Zwingli. Diferente de Lutero, que reconhecia um cânon dentro do cânon, no seu início, antes Lutero fez isso no início, o Zwingli reconhecia toda a escritura como palavra de Deus. O Lutero tinha alguns livros, como por exemplo o livro de Tiago, que ele tinha algumas dificuldades, porque o Tiago fala de uma justificação pelas obras, lá está escrito lá, e ele teve dificuldade de entender isso. Né? E por isso ele ia dizer assim, olha, esse livro é um pouco inferior, né? É isso o cânon, mas não que Lutero tirou, Lutero não tirou nenhum livro da Bíblia, mas ele dava pouca ênfase para esses livros. Fundamentando-se na razão e nas escrituras, Zwingli chegou às mais fortes doutrinas do controle divino soberano, meticuloso e providencial sobre todas as coisas. O governo providencial de Deus é eterno e imutável, a causa de tudo que acontece, inclusive o bem e o mal, eliminando a possibilidade de qualquer coisa ser contingente, fortuita e acidental. Também diferente de Lutero, defendia que o sacramento do batismo e da ceia do Senhor eram cerimônias simbólicas e não meios literais de graça. Posteriormente ficou conhecido como ordenanças. Então o nosso ensino hoje ele é muito mais próximo do Zwingli do que do Lutero, em alguns ensinos, tá? Que é mais ou menos isso. O Zwingli ele acreditava assim, a Igreja Católica acreditava assim, no período. Quando você apresentava, né, a hóstia na missa, ela se transformava literalmente no corpo e sangue de Jesus. Esse é o ensino católico. O Lutero ia dizer que não. Ele ia dizer que continua pão e continua vinho, mas o corpo de Cristo se transforma lá, dentro do pão e do vinho. Mas continua pão e vinho nesse sentido. Mas o corpo de Cristo se faz presente, o sangue de Cristo se faz presente. Os Zwingli vai dizer não, que é só símbolo. Então é só um símbolo. Simboliza o corpo e simboliza o sangue. E não que há algum tipo de milagre, algum tipo de coisa que atua, que é o que a maioria das igrejas até hoje defende, né, com algumas exceções. Né? Então, por exemplo, na ceia, né, tanto o pão como o vinho, eles simbolizam, né, o corpo e o sangue de Jesus, não que se transformam no corpo e sangue de Jesus. É bom que isso fique bem claro, tá? Não é uma transformação. Se for falar, isso aqui se transformou no corpo e sangue de Jesus, então não é um ensino como ordenança. Aí você vai ter que remeter lá o catolicismo, lá, né, até o luteranismo também, que já está mais próximo disso. Tá bom? Eu sei que a gente pode falar assim, mas tem a atuação de Deus, do Espírito Santo. Claro que tem. A atuação de Deus e do Espírito Santo está lá presente? Sim, está lá presente. Então, por exemplo, no momento que você se reúne para participar do corpo e do sangue de Jesus, é um momento solene, é um momento em que você lembra do sacrifício de Jesus. Então, é por isso que tomar indignamente trazia problema. Porque a pessoa não discernia o corpo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor é quem não faz parte do corpo do Senhor. É isso. Tá bom? Não existe no Novo Testamento, eu vou deixar isso bem claro para vocês, essa ideia de que, por exemplo, assim, eu briguei com ele aqui, então não vou participar da ceia, não manda fazer isso, não tem nenhum tipo de proibição disso. O que a Bíblia fala? Examine-se você a si próprio e depois come, é isso que está dizendo lá, e não pare de comer. Então, qual é o ensino que a Bíblia traz acerca disso? É esse ensino aqui, gente. Vai participar da ceia? Se examina. Puxa, eu briguei com o irmão lá. Tudo bem, eu vou participar da ceia, mas tem algo pendente que eu preciso corrigir. Eu preciso ir lá pedir perdão para ele. Esse é o ensinamento que se assim mesmo. Não proibir, não existe proibição de participação da ceia para a pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Não discernir o corpo do Senhor é exatamente quem está fora. É por isso que a igreja coloca que as pessoas têm que ser batizadas. Por essa questão. Mas assim, como você falou que examina-se depois homem assim mesmo, depois como se põe dos caras.
Mas tem muitas pessoas hoje na igreja que ela decide que está errada, como do corpo, e continua no erro. Então ela não crê. Se ela não crê, ela não discerne o corpo do Senhor. É assim, porque a igreja está assim hoje, bagunçada, cantar. Por causa disso, porque não tem uma lei específica para isso. Olha, não comer esse corpo, você tem pecado. Entendeu? Se a pessoa não chegar e falar assim, ó, eu estou em pecado, não vou comer, consciente, não, a pessoa vai comer porque vai fazer não é mim mesmo, eu estou errado, não vou comer. Só que não chega. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Porque a mudança é minha. A minha vontade. Você tem que ir lá e pedir perdão. A salvação não é de mim. Então, você vai explicar isso para as pessoas ficam meio assim, né? Mas, não, você tem que comer. Mas só que você tem que ir lá pedir perdão. Claro, deve fazer. Se você realmente crê em Jesus. Tem que ter a mudança, né? Tem que ter uma mudança de vida, é isso. Agora, se a pessoa não crê em Jesus, né, de verdade, não faz parte do corpo de Cristo, aí ela vai se acertar com Deus depois. Isso é muito crítico na igreja. Ela vai se acertar com Deus. O pastor deu que o ar semagráfico para vocês? Então, assim, gente, o Zwinglio, ele defendia exatamente como ordenança. Você viu que aí a gente fala assim, pô, quem fala? Onde que a gente aprendeu que é ordenança? Não, a gente aprendeu na Bíblia, sim, mas quem foi que ensinou? Olha lá, quem foi que ensinou? Quem foi o primeiro a pensar? Sempre teve um primeiro pensador para alguma coisa. Sempre teve um primeiro que nos ajudou a pensar. Lembra? Por isso que eu coloquei o mundo moderno lá. Porque assim, as formas de pensar vão atuando. Se vocês lerem um livro, né, de um estudioso lá da África e pegar um livro de um estudioso da Europa, você vai encontrar diferenças desses estudiosos. De África. Né? Oi? A gente está falando bastante de África. Então, porque a igreja da África é muito grande, né, e lá tem teólogos muito bons. Mas você pega a cultura deles lá, dentro da cultura deles, eles vão desenvolver livros excelentes. O Brasil já está traduzindo até alguns. Né? Vocês vão ler o livro desse estudioso, aí você vai ver o aspecto cultural, porque a gente está muito acostumado a ler o americano, né? Então a gente lê lá o estilo, aí você vê, puxa vida, olha como que é a cultura lá e a ênfase que o estudioso traz. O estudioso vai trazer a ênfase do local que ele faz parte. E você vai ver que é um pouco diferente da sua. Aí você vai crescer e vai falar, puxa vida, eu não tinha visto por esse olhar. E você cresce como estudioso, como pensador. Não é? Senão a gente vai ficar só... Sabe por quê, gente? A gente vai ficar só transportando teologia americana para cá. Lembra que eu falei que é humano? Teologia humana. Não quer dizer... Então, por exemplo, assim, a gente pode ter uma teologia brasileira? Sim, a gente pode ter uma teologia brasileira. Não uma teologia no sentido assim, como fosse diferente das outras, mas com enfoques, a teologia está lá, a Trindade, mas com enfoques para a realidade brasileira. É isso que é importante, em trazer enfoques dentro da nossa realidade. Isso é fazer teologia brasileira nesse sentido, e não mudar a teologia, não mudar as nossas doutrinas, não é isso, tá bom? É trazer as ênfases necessárias para a nossa realidade. Então, vamos lá para o Calvino? Além da teologia, Calvino teve uma grande influência em política, economia e ética social, moldando toda uma cultura protestante no mundo, principalmente na Holanda e Escócia, onde sua teologia dominou a Igreja Nacional. Assim como Agostinho, Lutero e Zwinglio acreditava que que Deus era a realidade que tudo determina, e ensinava a meticulosa providência de Deus sobre a natureza e a história. Tá bom? Essa era o ensino, você vê, não só dele, do Agostinho, do Lutero, do Zwinglio e de muitos outros. Tá bom? Porque senão hoje em dia a gente vê na igreja brasileira um certo preconceito quanto a Calvino, principalmente quem não é da igreja reformada, achando que Calvino estava inventando um monte de coisa. Não estava, o Calvino estava seguindo o ensino da época. E isso, qual foi o brilhantismo dele? É que ele foi um grande escritor e um grande teólogo. E ele colocou tudo isso por escrito. E nós temos aí as Institutas da Religião Cristã como um excelente livro de história de teologia. Não é? Então, aí, em 1536, ele escreveu a primeira edição de sua principal obra, As Institutas da Religião Cristã, obra que deu forma dogmática, genuína, às principais doutrinas da Reforma. E aí, depois, os próprios estudiosos vão desenvolver os 5 pontos do calvinismo, que isso aqui é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses 5 pontos aí são pontos da reforma, não só do Calvino, da reforma, né, que foi colocado. Depravação total, todos os seres humanos pecaram, né,
totalmente a depravação atingiu o ser humano de forma completa, né? E somente a graça de Deus que vai poder ajudá-lo. A eleição incondicional, aqueles que foram eleitos por Deus receberão essa fé e ponto final. A expiação limitada, Cristo morreu para os eleitos. A graça irresistível, exatamente isso, aqueles que foram eleitos por Senhor, eles vão crer, porque a graça vai atingi-los e eles vão ter a opção de não aceitar. E a perseverança dos santos, que é aqueles que Deus escolheu, né, é dele para sempre. Essa que é a solução, bem simples, tá, gente? Desculpa, tá sendo simples. Mas é essa a ideia que a TULIP, né, os 5 pontos do calvinismo são apresentados. Tá bom? E aí a teologia é desenvolvida diante desses 4 pontos, diante desses 5 pontos aí. Tá bom? Então isso aqui não envolve, essa aqui está mais voltada para a teologia, a gente usa muito na soteriologia, né? Mas tanto Lutero, quanto Calvino, quanto os Zwinglio desenvolveram teologias muito grandes, e não só na questão da salvação, em muitas outras áreas também. Eles falavam, questão de ética, questão de cultura, né? A própria questão por exemplo, da interpretação das Escrituras, né? Porque, por exemplo, uma chave da interpretação da Bíblia na Reforma era Jesus. A chave interpretativa da Reforma era Jesus. É por isso que quando enquanto hoje aqui a gente tem estudiosos que gostam muito do Antigo Testamento hoje, especializados em Antigo Testamento. Mas eles têm uma tendência de trazer a interpretação judaica. Por quê? Porque, afinal de contas, o Antigo Testamento foi um livro dos judeus, né? E foi incorporada a Bíblia cristã no nosso Novo Testamento depois. Então, quem é a autoridade máxima para interpretar o Antigo Testamento? Os judeus. Só que o judeu ele vai trazer a interpretação judaica do texto, e não a cristã. Certo? A nossa interpretação é a cristã. A gente tem que ler o Antigo Testamento com um olhar em Jesus. Isso os reformadores fizeram. Aí vem um estudioso e fala, mas tem gente que vê ali um projetinho de salvação em Gênesis 3,15. Eu falei, é assim que eu interpreto. Ele falou, mas o texto lá, é claro que eu vou falar para ele, eu também não vou exagerar, né? Não vou fazer todo o exagero, vou levar em consideração o contexto do Gênesis. Porém, mesmo levando em consideração, a gente vai colocar Jesus. Nós podemos enxergar Jesus no Antigo Testamento. Isso é válido. É uma interpretação cristã que você está fazendo, desde que faça com cautela. Certo? Então nós temos aí a depravação total, o ser humano pecou e esse pecado atingiu a sua totalidade. A eleição incondicional, Deus elegeu alguns, né, não todos, né, para a salvação. É bom deixar bem claro que quando a gente fala assim, uma coisa que predomina é isso aqui, ó. A gente precisa entender a lógica da teologia também, né? O que a Bíblia ensina. Por exemplo, se a depravação ela é total e ela atinge você por completo, né? Ela vai te atingir de forma completa, inclusive a sua vontade, né? Tudo foi danificado pelo pecado, né? Então qual é o único jeito de você crer em Jesus? Se Deus fizer alguma atuação na sua vida. Então, essa atuação que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer nas pessoas que Ele escolheu. Né? Eu quero falar, e as outras escolheu? Deus escolheu para ir para o inferno? Não, porque está aqui, ó. Ah, mas Deus escolheu alguém para ir para o inferno? Não, porque está aqui dizendo já porque que a pessoa vai para o inferno. Não é? Porque a depravação é total. Não é? Qual é o destino? Gente, qualquer teologia, eu vou entrar no Armínio também, tá? Qual é o destino da humanidade? O que o ser humano merece? Pensa bem, quando você olha a vida das pessoas, do ser humano, quando você lê a Bíblia, o que o ser humano merece? O céu ou o inferno? Inferno. Então por que ele vai para o inferno? Porque Deus mandou ou porque era para ele ir para lá mesmo? Não é? Então, o nosso destino era o inferno, essa que é a verdade. Não, era. Nós pecamos, nós desobedecemos e Deus é santo, gente. Deus ele é santo, então não tem como alcançar. Vocês perceberam? Deus não manda ninguém para o inferno, é as pessoas que vão. Certo? É isso que diz a depravação total. Aí sim, o calvinismo vai dizer, mas algumas pessoas foram eleitas por Deus. Aí essas sim, né, vão alcançar a fé. Vocês perceberam? Então Deus não mandou ninguém para o inferno, vocês já ia todo mundo. Mas Deus escolheu alguns. É isso que diz o ensino, né, do calvinismo. E para quem Cristo morreu? Morreu exatamente para esses eleitos. E a graça ela é irresistível, porque aquele que Deus elegeu, né, vão receber essa salvação,
né? E aqueles que realmente creem em Jesus, né, vão passar por todas as questões e vão vencer. Serão os vencedores, tá bom? Isso daí tem na Bíblia? Tem. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem. Tá bom? É alguma heresia? Não. Tá? É o pensamento que eu tenho por completo? Não. Algumas coisas eu tenho dificuldade. Não é? Certo? Falando eu como professor, tá? Então, gente, esse é o pensamento dele. Tem muitas outras coisas. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. É um teólogo de mão cheia. É um teólogo de mão cheia. Tá bom? Para não ser injusto, né? Vamos falar do Armínio, né? Senão vocês vão falar assim, ele está puxando sardinha só pro Calvino. Não, vamos falar do Armínio. Tá bom? Vamos ser justos aqui. Né? Vamos ser justos, né? A gente tem que ser justo com os pensadores. Uma coisa que eu falo para vocês é assim, gente, olha o que eu vou falar para vocês. Ser justo, não, o senhor está dizendo para Isso, pensar. Né? exatamente. Para pensar. Olha, Porque isso é muito uma coisa que a gente aprende muito, você aprende muito na teologia, mas principalmente na filosofia. Mesmo que você não concorde, respeite o pensador, né? Respeite o outro, né? Porque ele é livre para pensar assim como você é livre para pensar diferente, né? Então, honre o que a pessoa falou. Quando eu vou fazer assim, poxa, eu vou fazer uma defesa aqui do arminianismo. Para eu fazer uma defesa do arminianismo, eu não preciso detonar o calvinismo e ser injusto com o que ele falou. Porque eu tenho um monte de gente que fala que o Calvino falou uma coisa que ele nunca falou. Como que a gente sabe que ele nunca falou? Porque não está nos livros dele. Tem que ler. Gente, olha, e é triste no campo da teologia isso acontecer. Uma vez eu também sou superintendente de EBD. Olha que interessante. Eu entrei, olha o que eu vou falar para vocês o que é honestidade. O que é a escola bíblica dominical que tem nas igrejas. Você já deve ter visto, né? Não, é que eu não sabia assim. Ah, tá, sigla EBD. Então, assim, eu sou superintendente de escola bíblica dominical. Aí eu entrei num grupo de WhatsApp que eu encontrei na internet, o pessoal. Ela falou, pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, eu pesquisando sobre a escola dominical, né? Aí tinha um grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente fala de escola dominical. Aí eu entrei no grupo, peguei o número lá e entrei no WhatsApp, fazer parte, né? Aí o administrador me aceitou. Aí a gente estava debatendo sobre o ser humano, corpo, alma e espírito. Né? Aí eu falei para ele, eu não sou trinitário, né? Aí eu falei para eles assim, aí eu fiz um pouco, falei da minha parte lá, como que eu entendo o ser humano como um ser único, né? Porém, né, que na morte há uma separação entre o corpo e a alma ou o espírito, dependendo do que a pessoa colocar, mas eu não